Meu nome é Amanda, eu sou fisioterapeuta e atuo como coordenadora da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência em Arapiraca, Alagoas. Eu integro também a equipe dedicada municipal. E hoje eu trago aqui a oficina, essa experiência, né, da gente, que foi uma oficina integrada de cuidar das crianças com síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika e suas famílias. Então, eu, Amanda Bertoldos, como autora, Cíntia Rafaela, uma educadora física, que faz parte da equipe, Lousane Rocha, que é uma enfermeira, também faz parte da equipe, e Érica Paula, uma dentista. Bom, eu mostro um pouquinho aqui Arapiraca, né, que é uma cidade do agreste alagoano. Ela está próxima à capital, Maceió, a 130 quilômetros, e tem aproximadamente 240 mil habitantes. No mapa, ela fica bem central do estado de Alagoas. Bom, essa oficina ela foi motivada a partir de uma nova problemática que surgiu, que foi o surgimento da síndrome congênita, né? Então, foi uma doença que trouxe desafios não só para as equipes, né, trabalhar uma nova problemática, mas também pelas demandas que as crianças traziam e também suas famílias. Então, essa foi a intenção de se trabalhar em formato de oficina. E a formação da equipe dedicada municipal, que é uma equipe intersetorial, formada por 3 políticas públicas, integrantes da saúde, educação e assistência. Então, a equipe dedicada era um grupo técnico, com representantes dessas secretarias que citei, e que faziam reuniões, encontros mensais, para o planejamento e ações de busca de estratégias para o enfrentamento dessa realidade apresentada. Nessa época, Arapiraca estavam com 12 casos confirmados, sendo que um migrou, no período da oficina, um havia migrado para outro município. Bom, então, qual o objetivo da oficina quando a gente pensou sobre ela, né? Fomentar o cuidado integral em rede e articulado com diferentes políticas públicas, garantindo a todas as crianças diagnosticadas com a síndrome o maior acesso e o direcionamento das demandas apresentadas, individuais e suas famílias. Eu sempre destaco que não eram demandas únicas das crianças, eram das famílias também, porque a gente observou que, com esses novos casos, assim, as famílias começaram a lidar com o novo, a mídia também colocavam diversas notícias, e isso gerava insegurança, né, por parte das famílias. Como é que meus filhos serão tratados? O que eles serão daqui a alguns anos? Será que sobreviverão? Então, quando a gente pensou de lidar com as necessidades individuais, a gente destacou também para essas necessidades das famílias como um apoio mesmo. E, como objetivo específico, utilizar os recursos de genograma e ecomapa para o diagnóstico e reconhecimento de cada caso. Estruturar as equipes dedicadas locais, apresentar o modelo do plano de cuidado integrado e fortalecer o vínculo entre os profissionais envolvidos no cuidado da criança. E, ao fim, realizar uma plenária para disseminar tudo o que foi construído. Então, quando eu falo assim desse fortalecimento do vínculo, é porque no território temos a unidade básica, o CRAS, uma creche. Em todos esses equipamentos públicos a criança está, mas nem sempre os profissionais se comunicam. Então, assim, quando a gente pensou nessa estruturação e nesse momento de fazer esse compartilhamento e planejamento do cuidado dessa criança e família, foi aproximar também esses profissionais e discutir sobre. E aí, eu falo que, na metodologia da construção da oficina, a gente pensou desde o início, né? A equipe se reuniu e definiu, primeiro, o público-alvo. Qual seria o público-alvo nosso da oficina? Os profissionais. Os profissionais que estivessem em seu território casos. Então, se num determinado território eu tinha um caso registrado de síndrome, de uma criança com síndrome congênita, a gente elencou um profissional da creche, um da unidade de saúde e um do CRAS, além do programa Criança Feliz, que a gente tem no município, e equipes de NASF. Então, definimos o público-alvo, que seriam os profissionais,
pensamos na divisão de grupos, em ser caráter multiprofissional e intersetorial, para fortalecer não só a discussão, mas o feito mesmo da construção do cuidado. E priorizamos a metodologia ativa e participativa. E aí eu dou um destaque para essa utilização de genograma e ecomapa que nós fizemos. Bom, o genograma, essa primeira imagem, ele dá uma ideia de uma visualização melhor do processo de adoecer. E aí esse processo de adoecimento facilita, não só para a família enxergar como é que aquilo se deu e como vai ser esse percurso, como também para a própria equipe poder entender. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho ali o quadrado que representa o homem e o círculo que representa a mulher. Então, ali eu faço um desenho, eu faço um desenho da família. E aí, quantos filhos tem naquela casa? Qual a relação marido-mulher? Então, esse é um desenho de genograma, que é a figura acima. E o ecomapa, ele mostra, faz um desenho da rede de sustentação dessa família. Então, qual a relação que ela tem entre familiares e com os equipamentos públicos do território? Se são relações fortalecidas, se são relações que estão estremecidas, de pouco vínculo. Então, cada legenda demonstra isso. E, quando a gente fez esse desenho na oficina, eu vou mostrar mais à frente, a gente fez esse desenho, a equipe visualiza como é que é aquele caso no âmbito familiar e no território. Então, aqui, mais ou menos, tem a figura aqui da equipe, da equipe dedicada, municipal, das integrantes, e algumas imagens da construção nesse dia da oficina. Então, aqui, cada grupo construiu o genograma e o ecomapa de cada caso. E aí eu destaco que, no dia da oficina, foi um início de uma construção, porque a gente sabe que os profissionais eles trazem um conhecimento de cada caso, mas a discussão com o próprio usuário também enriqueceu essas informações. Então, em loco, a gente fez um encontro. Cada território fez o seu encontro com o usuário responsável, algum integrante a mais da família, para enriquecer mais ainda essas informações. E aí, como resultados, eu trago que tivemos a participação de mais de 100 profissionais, e não só saúde, eu destaco que foram da Educação, Secretaria Municipal da Educação e Desenvolvimento Social, a construção do genograma e o ecomapa, que foram ferramentas importantíssimas para o desenho de cada caso, a formação de equipes dedicadas locais. Então, no dia da oficina mesmo, a gente já deixou definido que cada grupo de cada território, seria a sua própria equipe dedicada local. A apresentação do modelo do plano de cuidado. Então, a partir da construção das ferramentas, só recapitulando, a partir da construção das ferramentas de genograma e ecomapa, a equipe teria ali um desenho de mais ou menos onde essa criança está inserida e família, no que se refere a âmbito familiar e relação com equipamentos públicos, e aí, assim, construir um plano de cuidado. E tivemos também um cronograma de reuniões das equipes dedicadas locais. Então, de lá, já saímos com as datas certas de quando a equipe visitaria esses territórios para acompanhar essas reuniões locais. Tivemos 11 reuniões locais, porque, como eu falei lá atrás, tínhamos 12 casos, porém, um havia migrado para outro município. E aí, após a construção desses planos de cuidado, em loco, fizemos um seminário para apresentar os produtos, para compartilhar com todos os profissionais que participaram inicialmente. E aí, eu trago como consideração que foi um trabalho, tem sido, eu falo que foi porque é da oficina. Na verdade, o cuidado que a gente programa, planeja em torno dessas crianças e dessas famílias, ele segue. Mas o da oficina, a gente pode observar que a educação interprofissional ela é uma importante ferramenta, e que ela precisa estar presente, porque é um elemento que impulsiona a qualidade da atenção. E eu não digo só atenção à saúde, mas no que envolve as outras políticas também.
trabalhamos educação, assistência e saúde, mas a gente sabe que pode trabalhar lazer, pode trabalhar esporte, pode trabalhar outras políticas, né, que envolvem, porque permitir acesso, né, a essas crianças e famílias. E aí, só enfatizando que essa educação profissional, ela possibilita o alinhamento do cuidado, né? Organiza as ações, qualifica, impulsiona. Então, assim, a gente fica muito satisfeita, e como a Ames falou, eu falo aqui também enquanto equipe, que a gente sabe que é possível, né? É uma atividade que é possível fazer, que não precisa de grandes recursos, só a vontade e planejamento, obviamente, porque não é fácil. Eu digo sempre que é um caminho que não é fácil, mas é possível. E trabalhar principalmente o público da deficiência, que é sempre tão estigmatizado e excluído, né? E é isso. Obrigada, agradeço a todos. E me coloco até à disposição para quem quiser mais detalhes, né? A gente, em poucos minutos, para conseguir dizer tudo o que é feito, né? Às vezes é pouco, mas eu estou à disposição para mais detalhes. Obrigada.